senhoras e senhores, está começando agora mais uma edição do Porccast, nosso tradicional espaço para discutirmos as principais questões e tendências da suinocultura no Brasil e no mundo. E no programa de hoje, temos a honra de receber aqui o médico veterinário Alisson Ansolim, da equipe de serviços técnicos da Grosseries Peak, para falarmos sobre disseminação genética via sêmen e produtividade na suinocultura. Olá, Alisson, muito obrigado por atender o nosso convite. Olá, Rodolfo, muito obrigado pelo convite. Alisson, a disseminação genética via sêmen, também conhecida como genética líquida, ela é consolidada, é uma tecnologia consolidada nos principais países produtores de suínos. Eu queria saber como é que você avalia a evolução desse tipo de tecnologia no Brasil. Bom, Rodolfo, é muito importante a gente fazer um retrospecto, né, da utilização da genética líquida no Brasil, né? Há 10 anos atrás, a gente praticamente tinha a venda de reprodutores vivos para as granjas. E nós passamos basicamente para a venda de doses de sêmen. Hoje estima-se que aí o Brasil produza 10 milhões de doses ao ano. Outro ponto importante foi a questão do investimento em alta tecnologia para dentro dessas centrais, tá? Principalmente na questão de processamento do sêmen com sistemas CAS, enfim, vasos automáticos. Você está falando das UDGs, né? Estou falando especificamente das UDGs. Certo. E também na questão de climatização dessas unidades. Tá? Além disso, nós tivemos investimentos muito altos na questão de biossegurança, garantindo uma menor risco, né, de transmissão de patógenos, né, de ingresso de patógenos para dentro dessas unidades. Outro ponto fundamental, né, que é um dos principais pilares, é a questão da genética, né? Nós, com as UDGs ou com as unidades de disseminação de genes, nós temos um incremento muito grande, um potencial muito grande de disseminação de reprodutores de alto valor genético. Otimiza o uso dos melhores reprodutores, né? Exatamente. E a gente também consegue, né, de certa forma, reduzir um custo da questão do animal vivo para dentro do cliente com risco de mortalidade e tudo mais, né? Eu também queria destacar a questão das pessoas em si. As unidades têm um alto investimento em capacitação das pessoas para garantir que todos os processos, as melhorias, elas sejam cada vez mais implementadas. As equipes das UDGs são altamente capacitadas, né? Altamente capacitadas. Não basta só ter a tecnologia, o correto manejo das doses inseminantes é determinante para você assegurar a integridade, a qualidade e a eficácia da dose. Você que é um cara do campo, da linha de frente, tomando como base as unidades de produção brasileiras, quais seriam os pontos que precisariam ser monitorados para garantir a qualidade e eficácia dessa dose? Boa pergunta. Eu acredito que um dos principais pontos esteja relacionado ao transporte. A gente tem ainda um desafio muito grande na questão do transporte de doses de sêmen, né? E também esse ponto é um dos grandes... uma das grandes vantagens que a genética líquida tem, né, por ter uma frota grande de veículos, pelos veículos serem monitorados, nós temos monitoramento das doses de sêmen em tempo real, sabemos a temperatura, sabemos onde o veículo está. Então, esse é um dos principais pontos. E na questão ali dos desafios que nós temos, né, está relacionado ao dos principais pontos, né, está relacionado primeiramente, a recepção dessas doses nas granjas, né? Perfeito. Então, é fundamental que as granjas tenham um local adequado para recepção, principalmente uma primeira barreira, para que o motorista ele não adentre ali na granja, né, e não tenha um risco de transmissão de patógenos. Outro ponto, e é um dos principais, crucial, é a questão de não ter conservador adaptado, ter uma conservadora própria para a dose de sêmen, ou seja, eu tenho uma conservadora que eu tenho um sistema de ventilação para recirculação, para circulação do ar, né? E que eu tenha que essa conservadora ela mantenha uma temperatura, por exemplo, entre 16 a 18 graus e que eu não tenha uma variação muito grande. Para você ter uma ideia, quando eu tenho uma variação maior que 2 graus, eu já posso ter perda de qualidade na dose de sêmen. E os outros pontos, principalmente ligados aí ao manejo dessas doses depois para inseminação. Desses pontos que você citou, recepção, armazenagem e manejo,
qual você acha que é o mais crítico nas unidades de produção brasileiras? Eu acredito que ainda seja a conservação das doses. A gente vê no campo... Por que, Alisson? Eu acredito que a gente vê muito ainda no campo geladeiras adaptadas, né, que não são conservadoras próprias para a utilização das doses de sêmen. E isso tem um impacto, como eu comentei anteriormente, muito grande na qualidade dessas doses. Você precisa ter um equipamento específico mesmo. Eu preciso ter um equipamento específico, conforme eu comentei, que tenha uma circulação de ar, que eu consiga monitorar essa temperatura, que a conservadora tenha bateria, pelo menos com uma bateria com duração de 12 horas, caso a granja não tenha um gerador, que a conservadora ela dê conta de manter essa temperatura por 12 horas pelo menos. Isso são pontos cruciais aí para a gente ter uma qualidade. De que forma a conservação do sêmen fora da temperatura ideal afeta a qualidade da dose? Eu posso ter uma baixa fertilidade nas fêmeas, eu posso ter uma queda, por exemplo, de motilidade das doses, e aí eu afetar a fertilidade, ou seja, posso diminuir o número de nascidos, ou eu posso também ter problema na taxa de parição na granja, na taxa de concepção, né, por uma questão de aborto, ou essa dose ter uma contaminação muito alta e a fêmea retornar, tá? Então esses são os principais pontos, e esses vão afetar os índices zootécnicos diretamente da granja, né? Uma pergunta que é uma curiosidade grande que eu tenho é o seguinte: em alguns países, sobretudo na Europa, e existem estudos que embasam isso, tem-se o uso de doses com uma menor concentração espermática. Qual que é a sua opinião sobre isso, Alisson? Nós temos sim alguns estudos que mostram, né, que a utilização de concentrações mais baixas, elas não afetam a fertilidade. Porém, é muito importante a gente ressaltar que antes da gente diminuir uma concentração de uma dose, nós temos que ter todos esses pontos que eu comentei anteriormente, conservação, o manejo, na própria central também, eu ter monitorado essas doses, para que daí eu tenha segurança para diminuir a concentração da dose. Diminuindo a concentração, obviamente que eu tenho ganhos em relação à disseminação maior, de reprodutores de alto valor genético, e também eu consigo reduzir o custo dessa dose, ou seja, eu tenho o mesmo material de coleta, com o mesmo custo, com uma produção maior. Ao invés de produzir 30, eu posso produzir 35, 40 doses e disseminar ainda mais esse reprodutor de alto valor genético. E por que então, Alisson, países como o Brasil, Estados Unidos, são grandes produtores de suínos, são mais conservadores com relação a essa concentração espermática, essa redução da concentração espermática? Um dos pontos, acredito que esteja relacionado à questão de logística, distâncias que nós temos, né? No Brasil, você sai de Santa Catarina, vai entregar sêmen lá no Mato Grosso do Sul, por exemplo, né? Então são distâncias muito longas, e nós temos trabalhos que mostram que o choque mecânico ele vai afetar, né, a célula espermática, ou seja, a dose que saiu com uma determinada concentração de espermatozoides viáveis da central, ao longo do tempo, no transporte eu já posso ter uma queda de qualidade, diminuir, né, a concentração de células viáveis e afetar. Então eu acredito que esse seja um dos pontos, ainda, né, a logística. Outra questão, a diferença que a gente tem de granjas dentro do país, de manejos, de sistemas que a gente tem. Então, novamente, para a gente reduzir a concentração, a gente precisa que todos os outros pontos estejam muito bem alinhados. Tá? É possível? É possível. Novos trabalhos estão mostrando aí que concentrações muito altas também afetam a qualidade da dose. Perfeito, Alisson. Queria agradecer muito sua presença aqui. Foi muito instrutivo conversar com você. Muito obrigado, Rodolfo. Até uma próxima. Essa edição do podcast vai ficando por aqui. Um abraço a todos vocês e até o próximo programa.